Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga um dos maiores mistérios da Bíblia. Durante séculos, milhões de pessoas cresceram acreditando que o diabo, o inimigo da humanidade, tinha um nome específico: Lúcifer. Esse nome foi repetido em sermões, gravado em livros, usado em filmes, músicas e até mesmo transformado em símbolos da cultura popular. Mas a grande verdade é que existe uma forte possibilidade de que todo esse conceito tenha nascido de uma interpretação equivocada das Escrituras. O que vamos desvendar aqui é uma história polêmica, cheia de erros de tradução, manipulações históricas e tradições religiosas que acabaram criando uma imagem que talvez nunca tenha existido na forma como a conhecemos. Tudo começa com uma passagem específica da Bíblia, encontrada em Isaías 14:12. Esse versículo, em muitas traduções, é escrito da seguinte maneira: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. A partir dessa expressão, muitos pregadores e teólogos passaram a ensinar que Lúcifer era o nome original do diabo, antes de sua queda. Mas quando analisamos o texto hebraico original, percebemos algo surpreendente. A palavra usada ali não é Lúcifer. No texto hebraico aparece o termo Helel ben Shashar, que pode ser traduzido como astro da manhã, filho da alva. O problema surge quando esse termo foi traduzido para o latim, na famosa Vulgata, a versão da Bíblia escrita por Jerônimo, no século IV. Nesse ponto, o tradutor usou a palavra latina Lúcifer, que significa simplesmente portador da luz ou estrela da manhã. É aí que começa o grande mal-entendido. Em latim, Lúcifer não era um nome próprio, mas um termo comum que poderia se referir, por exemplo, ao planeta Vênus, quando aparecia brilhando no horizonte antes do nascer do Sol. Para os romanos, Lúcifer era apenas uma forma poética de descrever o brilho de uma estrela ou de uma luz que surgia na escuridão. Ou seja, o texto de Isaías não estava nomeando um ser espiritual, mas usando uma metáfora para descrever a queda de um rei terreno, provavelmente o rei da Babilônia, que em sua arrogância se exaltou, mas foi derrubado de forma humilhante. Com o passar do tempo, porém, essa tradução acabou sendo interpretada de outra maneira. Quando a igreja começou a consolidar sua teologia sobre o diabo e sua rebelião contra Deus, a palavra Lúcifer foi incorporada como se fosse o nome próprio do anjo caído. Isso se fortaleceu ainda mais em tradições medievais, em livros apócrifos e nos escritos de alguns teólogos, até que a cultura popular abraçou a ideia. E, de repente, milhões de pessoas passaram a acreditar que o diabo se chamava Lúcifer, quando, na verdade, a Bíblia nunca deu esse nome a ele. Agora, pense comigo, se isso é verdade, quantas outras coisas podem ter sido interpretadas de forma equivocada ao longo da história? Quantas tradições religiosas nasceram não da verdade original, mas de traduções, contextos políticos ou até mesmo interesses de poder? Essa reflexão é importante porque nos mostra como é essencial voltar às origens do texto, estudar os idiomas originais e compreender o contexto histórico para não sermos enganados por ideias que parecem bíblicas, mas não são. Outro ponto interessante é que a Bíblia, em nenhum outro lugar além de Isaías 14, usa a palavra Lúcifer. Se fosse realmente o nome do diabo, não seria estranho que esse título fosse repetido várias vezes, como acontece com outros nomes importantes? Afinal, Satanás é citado muitas vezes. Diabo aparece em diferentes passagens, mas Lúcifer só surge em um único versículo, e ainda assim em uma tradução problemática. Isso nos leva a pensar: será que realmente se trata do diabo? Ou será que estamos diante de uma tradição construída em cima de um erro? Além disso, quando analisamos o Novo Testamento, vemos que a palavra estrela da manhã é usada de outra forma totalmente diferente. Em Apocalipse 22:16, por exemplo, Jesus diz:
Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Perceba que o mesmo título que muitos associam ao diabo foi usado pelo próprio Cristo para falar de si mesmo. Isso mostra claramente que a expressão estrela da manhã não era negativa, mas sim um símbolo de brilho, esperança e renovação. O que aconteceu em Isaías 14 foi simplesmente uma metáfora poética que, ao longo dos séculos, foi mal interpretada. Esse equívoco se tornou ainda mais forte com o avanço da literatura e da cultura popular. Escritores medievais e renascentistas começaram a usar Lúcifer como um personagem, um nome que trazia mistério e poder. Obras literárias como A Divina Comédia de Dante Alighieri e Paraíso Perdido, de John Milton, consolidaram essa ideia, retratando Lúcifer como o grande anjo caído que se rebelou contra Deus. Essas obras eram artísticas, não bíblicas, mas tiveram uma influência gigantesca na mentalidade das pessoas. O que deveria ser visto como uma metáfora em Isaías se transformou em uma crença popular mundial. E o mais impressionante é que, mesmo depois de séculos de estudos bíblicos mais aprofundados, ainda hoje muitas pessoas não sabem disso. O nome Lúcifer continua sendo associado ao diabo em músicas, filmes e até em pregações. Essa é a prova de como uma tradição pode ser tão forte a ponto de se sobrepor ao texto original da Escritura. Mas não pense que essa é a única polêmica. A Bíblia está cheia de histórias e passagens que, quando analisadas mais de perto, revelam significados diferentes daqueles que muitos ouviram a vida inteira. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Será que estamos preparados para aceitar que muitas das coisas que acreditamos podem ter sido distorcidas com o tempo? A história de Lúcifer é um exemplo poderoso de como a verdade pode ser manipulada, seja por erro de tradução, seja por conveniência histórica, ou mesmo por tradição religiosa. A grande lição aqui é que precisamos sempre buscar o conhecimento na raiz, questionar, estudar e não aceitar tudo de forma automática. Porque se fomos enganados nesse ponto, o que mais pode estar escondido por trás de interpretações mal feitas? Portanto, ao ouvir alguém dizer que o diabo se chama Lúcifer, lembre-se, esse nome não existe como título do inimigo nas escrituras originais. Ele nasceu de uma metáfora hebraica. Foi traduzido para o latim como uma expressão comum e, ao longo da história, transformou-se em um mito poderoso que enganou milhões de pessoas. E essa é apenas uma das muitas polêmicas que a Bíblia guarda em suas páginas.